Em 2024, confiando em Jesus, não seremos abalados. Amém? Você acredita nisso? Então repita comigo: em 2024, confiando em Jesus, não seremos abalados. Glória a Deus, meus irmãos. Uma satisfação muito grande, uma honra estarmos aqui mais uma vez para louvar ao Senhor, para trazer o recado de Deus ao coração dos irmãos. Como já foi dito, né, os nossos pastores estão, essas 2 semanas estão de férias, estarão retornando, então estamos aqui. Meus irmãos, nós estamos seguindo justamente a ideia do ano do discipulado, aprofundando raízes. Domingo passado, o pastor Ignaldo trouxe para nós a mensagem do Senhor Jesus em 1 Pedro, capítulo 4. E foi interessante porque ele tratou falando de praticando os dons. E eu falei como Deus é perfeito em tudo. Porque eu já tinha recebido também o convite de trazer a mensagem nessa noite, e eu tinha escolhido 1 Pedro capítulo 1. E ele trouxe capítulo 4, e eu estou trazendo o capítulo 1, tudo no mesmo propósito, aprofundando raízes. Hoje nós vamos trazer um pouco da ideia de praticando os dons, buscando a santificação. Quero agradecer tanto aos irmãos que estão aqui, agradecer também a você que está em casa, que está acompanhando, louvando a Deus conosco. Você também que vai acessar em outro momento para estar assim assistindo a palavra do Senhor, o nosso culto a Deus. Então abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 1. A mensagem propriamente vai ser do 13 ao 25. 1 Pedro capítulo 1, de 13 a 25. Enquanto você abre a Bíblia, só para a gente contextualizar aqui, os irmãos entenderem o que o apóstolo Pedro escreveu, essa carta. E os irmãos, ao estudar essa carta, vão perceber que ela é um tratado para os irmãos daquela época e para nós também, acerca da fé cristã, acerca da conduta do cristão. Com certeza vai trazer para nós a verdade sobre a santificação. E o apóstolo escreve então para um povo, meus irmãos, e os irmãos já sabem disso, que escreve para um povo que está sendo perseguido. Depois do movimento de Pentecostes em Atos capítulo 2, esse povo começa a aumentar pela graça de Deus, e acontece muitas coisas, muitos movimentos, e ali começa então a perseguição. Nós estamos cansados de ouvir pregações falando justamente dessa perseguição, que não tem nada a ver com falta de controle de Deus em nossas vidas. Pelo contrário, essa perseguição ela aconteceu para que o evangelho chegasse a mim e a você, para que o evangelho chegasse a todos os confins do mundo. Então Pedro vai escrever para esse povo que estão sendo perseguidos, dispersos, saqueados, tendo a liberdade retirada. Esse povo que perderam suas coisas, os seus bens. A Bíblia não relata esse detalhe, mas com certeza muitas famílias se perderam. E esse povo então agora começa a vagar, perdendo o seu espaço. E é interessante, meus irmãos, que Pedro escreve então a esses irmãos dizendo que eles eram eleitos. Olha que interessante.
ele vai dizer que esse povo eles eram eleitos, e afirmando que eles tinham uma herança gloriosa. E a gente percebe isso, se vocês voltarem um pouquinho no primeiro versículo, ele vai falar disso. Olha aí na sua Bíblia, acompanhe comigo. Primeiro versículo aí do capítulo mesmo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos quem? Aos eleitos. Imagine esse povo que está sendo perseguido, que perderam seus bens, eles são chamados de eleitos. E aí ele vai dar justamente o local em que esse povo está, fala da dispersação, né? E a gente falou disso no começo aqui, a dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essa era a Galácia do Sul, uma região também, o pastor Ignaldo nos lembrou bem na semana passada, região da Turquia, né? Então esse povo agora procurando um lugar, e aí ele vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz seja convosco. Então ele faz essa saudação, ele vai falar para esse povo, e esse povo agora recebe de Deus essa preciosa informação, que é: eles eram eleitos e tinha uma herança para eles incorruptível. Eu posso imaginar, humanamente falando, que é muito difícil quando a gente está na perseguição, sendo perseguido, e receber qualquer palavra positiva. Isso é muito difícil, mas esse povo recebe, e o melhor, ou mais importante, essa riqueza não é desse mundo, é uma riqueza de Deus, e esse povo precisa se posicionar agora. Eles precisam ter um posicionamento diante dessa informação. Essa é a razão, queridos, pelo qual Pedro escreve esta carta. Então agora vamos, dito isso, como fala o pastor Fabrício, vamos ao texto. 1 Pedro 1, do 13 ao 25. Acompanhe comigo na sua versão. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tendo autocontrole, e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na relação de Jesus Cristo, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais tempos antes passados na vossa ignorância, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou, pois está escrito: sereis santo, porque eu sou santo. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas, sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa maneira fútil de viver, recebido por tradição de vossos pais, mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, crestes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de modo que vossa fé e a esperança estejam em Deus. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência, a verdade é que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos uns aos outros de todo o coração. Fostes regenerado, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Porque toda pessoa é como a relva,
toda a sua glória, como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que foi evangelizada. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra lida ao nosso coração. Muito obrigado pela tua igreja reunida, Senhor. Que nesse momento, Deus, possamos receber do Senhor a instrução. Ó Deus, que cada um aqui possa ser participante, ó Deus, da verdade que foi revelada a nós por Ti. Ó Deus, e que possamos ser instrumentos do Senhor, mais uma vez aqui, para juntos compartilharmos dessa preciosa porção da Tua palavra. Abre, Senhor, o nosso entendimento, a começar por esse que vos fala, que possamos falar aquilo que o Senhor já colocou em nós. Muito obrigado pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa é uma das cartas que mais enfatiza a vitória no sofrimento. Em algum outro momento, leia essa carta com essa ótica. Você, meu irmão, você, minha irmã, vai perceber o quanto é importante ver essa ideia de estarmos, de fato, vivendo isso hoje nos nossos dias. Como já falei, né, no começo aí, esse povo era forasteiro, e aí é importante a gente lembrar disso, né? Eu e você, se a gente for pensar o que é essa ideia do forasteiro, né? A ideia do forasteiro é que ele não tem o seu lugar próprio. O forasteiro, ele não tem casa própria. Ele está em busca de um lugar para ele. E assim, é importante a gente pensar nisso. Eu e você. Esse lugar aqui é nosso? Essa terra é nossa? Não. Então já tem algo aí que nos assemelha aos nossos irmãos. Nós também não somos deste lugar. E é importante a gente pensar nisso. Por isso as nossas raízes, elas precisam estar fundamentadas não nesse mundo, mas fundamentadas em Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E a nossa diáspora é a nossa vida. Ela passa tão depressa. Por isso nós precisamos sim estar vivendo, buscando a santificação. Tem outra imagem, não era essa aqui, essa é do domingo passado, não sei se dá para colocar lá, mas a imagem era outra que falava de buscando a santificação. Meus irmãos, e nós lemos no começo que nós fomos eleitos por Deus. À medida que nós estivemos lendo esses versículos, nós descobrimos 3 coisas que nós vamos falar dela agora: santidade, reverência e amor. De novo, santidade, reverência e amor. Os salvos precisam viver em santidade. E é interessante que o apóstolo vai tratar disso quando ele começa o versículo 13, acompanhem comigo. Portanto, com o entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus. E é interessante que essa palavra inicial, ele fala portanto, na minha versão, quando ele traz essa ideia, já que vocês foram eleitos, já que vocês foram escolhidos por Deus, já que vocês têm essa herança, então, portanto, e agora ele vai aplicar o processo da santificação. Aí ele vai falar disso. E algumas versões, tem uma outra versão que fala, que ao invés de falar pronto para entrar em ação, procure na sua Bíblia, se a sua é cingindo-vos. Procure aí na sua Bíblia. Se você encontrou a sua versão, diga: a minha é cingindo-se. Cingindo-se. A ideia de cingir,
E a gente vê muito isso, principalmente quando a gente está na EBD com as crianças. A roupa ali é uma vestimenta longa, né? E aí tem aquele cinto, parece de um couro, alguma coisa que cinge a pessoa. Então, a ideia aí é de que você está pronto. Então, a roupa era muito longa e antigamente tinha esse costume, pegava as pontas e jogava dentro desse cinto para poder estar pronto para correr, estar pronto para fazer alguma atividade. Então, a ideia é justamente essa, de que nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar prontos para entender, para estar buscando em Deus todo o entendimento. Focar o nosso pensamento. Eu e você, meu irmão, nesse processo de santidade, de santificação. Nós precisamos estar prontos, precisamos ter domínio das nossas vidas, precisamos estar pensando nas coisas do alto. Eu e você precisamos estar inteiramente buscando as coisas do alto. Por isso ele diz: portanto, com entendimento pronto para entrar em ação, tende autocontrole e esperai inteiramente na graça que vos oferecida. A pergunta que eu faço para mim e para você: será que nós estamos praticando o autocontrole? Será que eu e você, nesse ano que se passou, serviu para mim e para você de exemplo, para que nós possamos praticar o autocontrole, confiando em Deus nessa promessa? Lembrem-se, para quem é que Pedro está escrevendo? Não está escrevendo para um povo que está na sua propriedade. Não está escrevendo para um povo que está tranquilo, não está sendo perseguido. Pelo contrário, para um povo que está sendo atrocidado, um povo que está sendo, e muitas vezes mortos, perdendo as suas coisas. Então, ele vai dizer sobre isso, do autocontrole em Deus. E nós precisamos estar inteiramente na graça de Deus, precisamos renunciar a algumas coisas, precisamos confiar no Senhor. E é interessante que eu e você, muitas vezes, para alcançar alguma coisa, um alvo, nós nos esforçamos tanto. Nós, quando focamos num concurso, por exemplo, você passa dias e noites estudando. O jogador, num campeonato aí de futebol, ele treina, porque ele está focado, ele quer buscar esse objetivo. Então eu e você, meu irmão, a nossa herança já foi dada por Deus. Eu e você possamos focar no Senhor. E ele continua dizendo no versículo 14: como filhos obedientes, não vos amoldeis aos desejos que tinhais em tempos passados a vossa ignorância. Lembrem-se que o que nós estamos tratando das 3 palavras, nós estamos falando da santificação. E agora no versículo 14 ele fala disso: não vos amoldeis aos desejos que tinham antes. Essa palavra amoldar, ela vem de forma, não é? O molde. E aí, meu irmão, qual vai ser seu molde em 2024? Qual é a forma que você vai se ajustar em 2024? Se você está buscando a santificação, pense nisso. O que o apóstolo está nos dizendo é: não se amolde aos desejos que você tinha antes, não busque as coisas que você fazia antes, porque
Jesus agora, mais do que nunca, Ele traz a nós a certeza de que nós precisamos amoldar a Ele, nós precisamos buscar as coisas que vêm do alto, a gente precisa buscar em Deus e viver como filhos da obediência. Percebam aí, Ele fala justamente disso, de que nós precisamos de fato viver como filhos da obediência, sem nos amoldar às coisas que eram antes. E hoje, o que tem acontecido, infelizmente, em nossas igrejas, é que a forma está sendo errada. Já pararam para pensar nisso? A forma está sendo errada. Nós estamos nos amoldando ao mundo. Meu irmão, minha irmã, esse processo da gente se amoldar ao mundo se chama secularização. Nós estamos como igreja vivendo esse processo. Quando a palavra de Deus nos confronta dizendo: não, eu e você precisamos viver a se amoldar com Jesus. Então, que nesse próximo ano agora, aprofundando as nossas raízes, buscando a santificação, nós precisamos lembrar disso, de que ao invés do mundo me influenciar, eu e você, meu irmão e minha irmã, devemos influenciar o mundo. Devemos buscar a santificação para nos fortalecer em Deus. Nós precisamos, como igreja, como irmãos em Cristo, pessoas que receberam a herança do Senhor, nós precisamos influenciar o mundo. Não permita na sua casa pequenas coisas que se tornarão maiores. Daqui a pouco você já não consegue definir as diferenças. Então possamos buscar a Deus. E Ele vai prosseguir. Mas sede, no 15, mas sede vós também santos em todo o vosso procedimento, assim como é santo aquele que vos chamou. 16, pois está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E aí, fica para nós, tem como você que é um eleito do Senhor, você que tem essa promessa de Deus, não viver em santidade? Não tem como, meu irmão, não tem como eu e você viver esse processo. Porque o nosso Senhor é santo. A palavra de Deus nos afirma isso lá em Levítico 11:44. Porque eu sou santo, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Portanto, santificai-vos, sede santos. Não podemos, eu e você. Vamos pensar nisso. Estamos no começo do ano, estamos no início do ano. Pense nisso. O processo da santificação todos os dias. Não tem como você conhecer a Deus e não viver em santidade. A santidade é uma busca diária nossa. Todos os dias. E eu estou falando isso para mim também, irmãos. Estou falando isso para mim. Precisamos diariamente buscar a santificação. E é interessante, esse paralelo é interessante. A gente estudando a palavra de Deus, em momentos assim que a gente precisa preparar para falar as verdades do Senhor. E aí eu estava pensando nisso. Quanto mais, meus irmãos,
quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, ela aumenta, maior a nossa consciência de pecador. Já observaram isso? Maior é a nossa consciência. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda. O Senhor é que pode e não eu. Então, tenha cuidado, primeiro com você. Se você está achando muito confiante, se você está se achando muito crentão, se eu posso usar essa palavra, cuidado. Ou se você vê alguém muito dizendo santão, cuidado também. Porque o verdadeiro cristão que está buscando a Deus, que é um eleito do Senhor, que está buscando a sua vontade, quanto mais ele se aproxima de Deus, quanto mais tem intimidade com Deus, ele entende: Senhor, eu preciso de Ti. Mais ele entende a sua condição de pecador. E eu estava numa conferência, alguns anos atrás, lá em São Paulo, e um pregador disse uma coisa que impactou meu coração até hoje. Olhe para a natureza. Olhe para a natureza, que você vai entender qual é a sua atitude como servo do Senhor. A natureza, e aí ele citou uma mangueira, por exemplo, que tem os frutos ali. Quanto mais a árvore está carregada, mais ela se abaixa, Quanto mais nós estamos carregados de Deus, mais a gente se inclina. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, cuida da minha vida, cuida de mim. Senhor, me ajude nesse ano. Senhor, me faz estar mais perto do Senhor. Eu quero ser parecido contigo. Senhor, não me deixe errar. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua presença. Então esse é o processo da santificação. Nós precisamos, o cristão precisa viver em santidade. E aí o apóstolo agora ele vai dizer, a partir do versículo 17, ele vai dizer que o cristão deve andar em reverência. Percebam? Primeiro nós precisamos andar em santidade. E ele vai falar para esse mesmo povo e para nós também, que precisamos andar em reverência. Acompanhem comigo. 17. E andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. Andai com temor. E a ideia do temor aqui, irmãos, é a obediência, é a reverência ao Senhor, é a reverência à palavra de Deus, a reverência aos seus mandamentos, para mim e para você. E ele trata disso, dessa questão que nós devemos andar com reverência, com subordinação à vontade de Deus, honrar ao Senhor. Você tem honrado ao Senhor, meu irmão? A sua vida tem sido uma vida de honra ao Senhor. Você tem gastado o seu tempo em reverência ao Senhor? Ou você está usando apenas aquilo que está te sobrando do seu tempo? Será que as suas intenções diárias têm sido focado nisso? É diferente da ideia de ter medo. Não, eu não posso fazer isso porque Deus vai me castigar. Não, a reverência do Senhor é: Senhor, assim como o Senhor me amou e me deu a oportunidade de uma nova vida, me faz ter temor ao Senhor, me faz produzir frutos de arrependimento. Que eu e você, nesse ano de 2024, possamos aprofundar as nossas raízes, buscando a santificação. Eu tenho certeza que você já ouviu palavras, pregações muito mais impactantes, mas nós precisamos, como igreja, estar falando: busque a santificação.
E vocês vão perceber mais na frente que ele vai apontar para isso. Busca a santificação, tenha reverência ao Senhor. Por quê? Porque a nossa vida é como a relva. Ele vai falar disso, de que os dias passam tão depressa. E eu estou dizendo isso para mim também, Senhor, que eu possa ter temor ao Senhor, que eu possa, com a minha vida, com todas as minhas dificuldades, eu possa te servir, eu possa honrar o teu nome. E como nós estamos focados agora em 2024, que está começando o ano, possamos de fato viver essa transformação em Jesus. Então vamos, acompanhem comigo aí, 19, 20 e 21. Ainda tratando da reverência ao Senhor. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, em vosso favor. Portanto, por intermédio dele, credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, que lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. E é interessante que ele vai falar aqui no 20, conhecido já antes desde a fundação do mundo, mas manifestados no fim dos tempos, a vosso favor. O que ele está tratando é o resgate de Deus, através de Jesus, do Cordeiro. Ele nos resgatou. E é interessante que ele trata disso, que ele nos resgatou com seu sangue. O resgate de Jesus, de Deus através de Jesus, não foi com coisas perecíveis, mas foi com o sangue de Jesus. Não podemos, meu irmão, eu e você, nos esquecer disso. Precisamos estar o tempo todo lembrando que Deus nos resgatou da morte. Então, por meio de Jesus, que nós devemos crer em Deus. E ele vai tratar disso no versículo 21. Por intermédio dele, credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Como é que nós devemos crer em Deus? Como é que nós sabemos que podemos crer em Deus? Está na palavra do Senhor. A orientação está na palavra do Senhor. Devemos confiar em Deus. Devemos confiar em Deus. Veja aí, João 14, versículo 1. João 14, versículo 1. Você conhece essa passagem? Essa passagem diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E ele vai dizer que existe uma morada para cada um de nós. Então eu e você, meu irmão, precisamos crer em Deus. A forma que nós teremos de ter reverência ao Senhor é crendo em Deus. E agora ele vai dizer que no processo da santificação, na busca da santificação, o cristão deve andar em santidade, deve andar em reverência. E agora ele vai dizer, o cristão deve andar em amor. O cristão deve andar em amor. Olha aí, 22. Assim, já que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Olha aí. Como é que é o amor fingido? Como a gente pode entender isso? Não é nas palavras, é na ação. Não é recebendo de, olha, eu amo muito você, meu irmão Wilson, eu amo muito você. Precisa ser mais do que palavras, precisa ser com as nossas ações. Amor não fingido, é isso que Deus está nos orientando.
amais uns aos outros de todo o coração. Algumas versões dizem assim: amai-vos uns aos outros ardentemente. Não é isso? Procure na sua Bíblia. A minha não tem, mas eu li na outra versão em casa. Ardentemente. Como é que nós podemos amar o nosso próximo ardentemente? De todo o coração. É a gente se envolvendo com o problema dele. É a gente acompanhando, a gente se colocando à disposição. É isso que Deus está dizendo para mim e para você nesse ano de 2024. Vamos amar o nosso próximo. Vamos amar o nosso irmão. Vamos andar com ele. Vamos caminhar com ele. Vamos sentir a dor dele. Serve para mim e para você. E é interessante que a razão pela qual nós devemos amar. Por quê? Por que nós devemos amar o nosso irmão? O próprio versículo 22 no começo vai dizer. Leia aí. Assim, ou seja, já que tendes a vossa vida o quê? Purificada, meu irmão. A sua vida foi purificada. Não é verdade? Você foi purificada por Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, se você foi purificada por Jesus, você deve amar. E não é amar com amor fingido, não. Lembre. Ardentemente, de todo o coração. Assim, eu e você vamos estar buscando a santificação em 2024. Louvado seja Deus. E Ele vai continuar dizendo: fostes regenerados, não de semente perecível, mas imperecível, pela palavra de Deus que vive e permanece. Meu irmão, você foi gerado. Você foi gerado de uma semente incorruptível. Não perca tempo, não. Viva de fato a vida cristã. Viva de fato essa herança bendita de Deus. Não se amolde. Viva com reverência. Porque você foi gerado, meu irmão e minha irmã, dessa semente incorruptível, da palavra de Deus. Você e eu fomos gerados de uma semente divina. Não podemos dizer que amamos a Deus se não amarmos o nosso irmão. Eu sempre digo isso, essa ideia de amar a Deus e não amar o nosso próximo. Eu trato muito isso no relacionamento que eu tenho com as pessoas. Os irmãos sabem que Deus está me permitindo viver um tempo ali com os nossos irmãos da Cristolândia, e acho que eles estão cansados de ouvir isso, porque eu trato disso o tempo todo. Eu falo: ame seu irmão, ame o seu irmão, perdoe o seu irmão, entenda ele, caminhe com ele. E aqui o apóstolo vai dizer para nós, para mim e para você: Pedro, esse homem que no começo era tão duro, palavras duras, ele vai dizer: não tem como, não há, é uma situação que depende da outra. Eu preciso amar o meu irmão, eu preciso viver com ele, eu preciso conviver com ele. E é interessante porque ele vai fechar essa ideia, ele vai dar um exemplo muito claro para mim e para você, dizendo assim: porque toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva, seca, cai como a flor. Às vezes você em 2024
deixou passar para o próximo ano um rancor. Às vezes você guardou no seu coração aquele desafeto com alguém da sua família, seu amigo, seu pai, sua mãe. Meu irmão, você está se esquecendo que a sua vida é como a relva. Não faça isso. Aproveite o tempo que Deus está te dando. Conserte o seu coração. Viva esse processo. Seja de fato um verdadeiro adorador ao Senhor. Que a sua vida seja de adoração. Que ao sair por aquela porta, nesses próximos dias, semanas, Senhor, me faz viver na tua presença, me faz ser reverente ao Senhor, me faz andar com meu irmão. Não me faças perder, não me deixes perder tempo na minha vida. Eu quero te servir, eu quero buscar a tua presença. Nós precisamos, irmão, viver como a palavra do Senhor nos manda viver. É um mandamento para mim e para você. Não é uma orientação de Deus. Ele vai falar que nós precisamos amar o nosso próximo, que nós precisamos andar em santidade, nós precisamos aproveitar o nosso tempo com as coisas que edificam. E ele fecha então: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que foi evangelizada. Quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor sobre santificação, sobre aprofundar as raízes em Jesus? Mas será quantas vezes nós vivenciamos isso de fato? E aqui o apóstolo está nos orientando. Nós fomos eleitos. Pastor Aguinaldo, nós fomos eleitos do Senhor. Nós temos essa herança incorruptível, Guilherme. Glória a Deus por isso, Hamilton. Pastor Antônio Cardoso. E assim os demais irmãos. Eu e você possamos ter essa certeza. Eu e você possamos andar em santidade, na comunhão dos santos. E eu gosto muito de trazer o início do que começamos. Eu comecei no versículo 1, e eu quero pegar o 3, o 4 e 5, então, para a gente cantar ao Senhor. Versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou de uma viva esperança, para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Ah, meu irmão, ele vai dizer que sois protegidos por quem? Pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar nos últimos dias. Meu irmão, o dia vai chegar. De novo eu vou fazer menção ao meu relacionamento com os meus irmãos da Cristolândia. Eu sempre digo para eles: sabia que o meu dia Jesus pode me buscar a qualquer hora? Sabia que o plano de salvação para mim e para você pode não ser o que está descrito ali em Apocalipse, que Jesus vem numa grande nuvem? Não, pode ser daqui a pouco. Então eu e você, nós fomos alcançados pelo sangue de Jesus, para a gente viver todos os dias que Deus nos permitir viver, em santidade, buscando a Deus, vivendo o relacionamento com o nosso próximo. É interessante que a régua de Deus para nos medir
é o nosso relacionamento com o próximo. É a forma como a gente trata o nosso irmão. Isso remete o meu e o seu relacionamento com Deus. Que eu e você possamos ser verdadeiros adoradores. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Vamos cantar. Que possamos ser verdadeiros adoradores.